Módulo 18, conteúdo 18, quase chegando ao fim. Curso Fundamentos Doutrinários Umbandistas. Esse curso aqui faz parte da minha graduação, é licenciatura em Ciências da Religião, pela Uninter. Meu nome é Eduardo e já estamos chegando, nos aproximando ao fim dessa jornada. Beleza? E nesse módulo vamos falar sobre comida de santo, né? A oferenda que o pessoal, costuma chamar aí os pratos que são ofertados aí para guias, mentores, orixás, etc. Então, o objetivo desse módulo é descrever o que é a comida de santo e sua finalidade ritualística. Para alcançarmos aquele objetivo, tomei gripada, vamos seguir o seguinte sumário. É uma introdução, um desenvolvimento, onde vamos abordar a oferenda, o corte, o edé, né, que seria o sangue, o axé, que seria a energia manifesta, a Iabacé, ou Iabacê, ou Iabaxé, que é a cozinheira do santo, a responsável, né, por conduzir as atividades da cozinha, o Obi, que é uma noz de cola, é um alimento, o Orobô, que também seria um alimento voltado para a divindade. Vamos falar um pouquinho sobre também o ovo, dentro da ritualística umbandista, recipientes para armazenar essas oferendas e algumas considerações finais e uma breve conclusão. Então, a dinâmica de comer e beber na Umbanda transcende a ação biológica e se constitui na principal maneira de se renovar e estabelecer o axé. Comer equivale a viver, manter, preservar, iniciar, comunicar, renovar memórias individuais e coletivas. Comer é uma maneira de se comunicar com o orixá e de fortalecer a troca de axé. Essa introdução aqui, eu adaptei ela do livro O Santo Também Come, né, que é um livro voltado todo para explicar, para conceitos sobre fundamentar essa confecção, doação e conexão através das oferendas em religiões de matriz africana. Tem diversos livros que trabalham essa temática, tá? Mas esse em particular me chamou a atenção, né? Que eu estava dando uma lida, inclusive, e eu adaptei essa introdução de um trecho daquele livro, tá? Então, o missionário Michaelis conceitua a oferenda da seguinte maneira: aquilo que se oferece, dádiva, oferta, presente, o que se oferece a Deus e a seus representantes, né? Uma oferta. Aí aqui ele dá um exemplo bíblico, né? Então, a oferenda é uma prática muito antiga nas religiões, inclusive nas religiões judaico-cristãs, e as finalidades eram as mais diversas possíveis: render graça, estabelecer conexão com o sagrado, solicitar bênção ou graça, certo? Diversas eram as finalidades, para aplacar a fúria, quando, né, tinha essa associação com os elementos da natureza, enfim. O ser humano sempre teve uma relação materialista com o sagrado. Acreditando que deveria dar algo para suas divindades para que elas aplacassem a sua fúria. Relação materialista. Hoje em dia, você ainda encontra isso nas religiões umbandistas, candomblecistas, por que não evangélicas. E dá um exemplo: existe uma tal de teoria da prosperidade em alguns segmentos neopentecostais, que a camarada afirma que quanto mais o fiel doar, mais ele vai ser abençoado. O que não seria isso senão uma troca materialista, uma relação materialista com Deus, tá? Porém, como diz Baba King, ele é um líder religioso, ele tem um canal no YouTube, ele tem uma formação acadêmica, né, que ele explora também junto com a atividade religiosa. Ele oferece cursos na modalidade à distância, não sei se presencial, mas a modalidade à distância também. Ele é muito conhecido, ele aprendeu o culto tradicional lá na África e ele traz isso para o Brasil, ele ensina a forma como ele aprendeu lá.
E um dos vídeos dele, que eu assisto diversos vídeos dele no YouTube, um dos vídeos dele, ele trata sobre a relação entre o fiel, né, o adepto, o orixá, através das oferendas, né? E ele fala o seguinte: eu não posso tratar o meu orixá como corrupto. Eu não posso acreditar, isso é fala dele, tá? Eu não posso acreditar que para que o Exu me abençoe, para que ele abra os meus caminhos, eu tenha que dar um cabrito para ele. O orixá não é corrupto e eu não posso tratá-lo dessa forma. Então já dá para você ter uma noção, uma dimensão de como a coisa funciona. Não existe corrupção astral. Não é a quantidade de oferenda ou de oferta que eu vou dar para o guia, para o mentor, para o orixá, que vai determinar o como eu vou ser feliz, o nível material que eu vou conseguir angariar. Não é assim que funciona. Quem está pensando assim está pensando errado, tá? É uma relação muito materialista. A conexão, ela é, antes de mais nada, espiritual, tá? Então, se você não tiver dentro de um planejamento espiritual um merecimento que se faz através de suas palavras, suas ações, né, suas relações de karma e dharma, você não vai receber, por mais que você doe coisas materiais para a espiritualidade, tá? A relação não é inversamente proporcional, tá? A oferenda é, assim como a vela, um ponto de força. Lembra que a gente falou da vela? Ponto de força. É uma troca de energia. Entenda que tudo no universo é energia e toda ação, quando realizada, demanda de uma certa quantidade de energia e que a energia que compõe aquela comida especificamente se destina a estabelecer a conexão entre o céu e a terra, né, Orun e Aie, equilibrando as energias que são utilizadas no trabalho ou intenção a que se destina. Então aquela oferenda é um movimentador de energia, um movimentador de axé. Dali vai ser retirada aquela energia, aquela força espiritual concentrada, aquelas formas, pensamentos que estão ali impregnadas, para poder ser realizada uma atividade, um trabalho, uma bênção, uma abertura de caminho, tá? Ela não é o fim em si, ela é um meio. Existem diversas explicações para que a oferenda seja mal vista, mal interpretada, né, por um grande número de pessoas. Então, se a gente parar para pensar que algum tempo atrás as oferendas eram colocadas de maneira completamente indiscriminada no meio da rua, com partes de animais, com sangue, para quem não entende, isso choca. E quando você choca uma pessoa e não dá a ela o devido esclarecimento, a tendência é que o preconceito, desculpa, seja colocado em primeiro plano. A pessoa não entende o fundamento daquilo ali, como aquilo foi feito. Ela vai julgar de acordo com o nível de percepção dela. Tô vendo um animal morto, tô vendo um monte de sangue. Aí você já vem com todo aquele histórico, né, da igreja no Brasil e todos aqueles conceitos e preconceitos que foram enraizados ao longo do tempo. Lógico que o leigo vai associar aquilo à prática satanista, pacto com capeta. Hoje em dia a cabeça dos candomblecistas, dos umbandistas está mudando um pouco. E eu mesmo andando pelas ruas do Rio de Janeiro, que é onde eu passei a maior parte da minha vida, eu já não tenho visto mais a quantidade de oferendas e despachos que eu vi ali há uns 10, 15, 20 anos atrás. O pessoal está ofertando com a consciência maior, em locais mais propícios, enfim, tá? Mas acontece ainda? Acontece. Eu cito o exemplo aqui na época, no período das macumbas cariocas, né? Que ajudaram sobremaneira e também a confirmar ou a ratificar o preconceito alheio, pois muitos dirigentes praticantes de religiões de matriz africana, macumba inclusive, como a gente já abordou aqui, e foi verificado isso naquele trabalho de pesquisa do João do Rio, né, aquele livro As Religiões do Rio, muitos utilizavam esses trabalhos, oferendas
para solicitar o mal para terceiros, muitos utilizavam para amedrontar terceiros, muitos utilizavam para ganhar dinheiro em cima do medo alheio. Então, você não pode só culpar o branco ou a igreja pelo preconceito que existe em torno da religião. Muitos dos praticantes também foram responsáveis por reforçar, né, essa visão deturpada que grande parte da sociedade tem a respeito dos nossos cultos. Beleza? Maus religiosos que usavam realmente as oferendas para realizar a prática do mal, se dizendo representantes dos orixás, quando na verdade estavam agradando espíritos atrasados e quiumbas. E os imediatistas que acham que fazendo fast food para o orixá vai conquistar vitórias em sua caminhada. Então é um conjunto de pessoas, de ações, de atos, de fatos sociais que contribuíram para que a prática de oferendar fosse mal vista e interpretada como algo demoníaco, tá? Então a prática da oferenda é um ato litúrgico da Umbanda, do Candomblé, do Catimbó, do Omolocô, enfim, e deve ser respeitado. O orixá, o guia, o santo não come a comida que é posta para ele. A alimentação que come no sentido físico, né? Necessidade fisiológica, não sente fome, quer comer aquela, tá? A alimentação que existe é de outro nível, é a energia que está contida naquele prato, como já foi abordado. Que está alimentando a entidade, alimentando de quê? De energia, tá? Dando um arcabouço energético e espiritual para que ela possa atuar na vida do indivíduo ou na vida daquele a quem se deseja algo, né? Por isso não é todo mundo que pode preparar o prato, pois não leva com a responsabilidade devida. Então, como assim responsabilidade devida? Você tem que ter a consciência de que quando você está preparando um prato, uma oferenda para dar para um mentor, para um guia, para um orixá, você está impregnando aquilo ali com a tua energia, né? Você está manuseando, você está fazendo um bolinho, você está impregnando aquilo ali com a tua energia. Você está lá na farinha, lá fazendo o seu padê, você está impregnando aquilo ali com a tua energia. Que energia você está impregnando aquele prato? Então, se você não tiver em condições psicológicas, emocionais, você não pode fazer isso, porque você vai estar impregnando aquilo ali com uma carga ruim, com um elemento ruim. E também, além disso, né, você não pode... Você está preparando um prato, que é um ato litúrgico, algo sagrado, que vai estabelecer conexão entre alguém e um guia, um orixá. E você não pode estar ali conversando sobre a balada que você foi na noite anterior. Você não pode estar de sacanagem ali. Tem que estar pensamento lá em cima, conversando. Pode conversar, mas evitar conversas, né, que a gente sabe o nível de coisa que a gente não pode conversar, né? Então existe isso também, porque você está impregnando aquilo ali com as tuas atitudes, com a tua palavra, com a qualidade dos teus pensamentos, tá? Então, quando você está preparando a comida santa, deve-se procurar estar com os pensamentos elevados, procurando se conectar com a entidade ou o propósito a que se destina aquele prato. Se não, começou a chover aqui, então se o pessoal escutar o barulho aí, não se incomodem. Ou se passar algum carro aí de político, né? Sabe que tá em eleições, estão direto em carreatas aí, já peço desculpas antecipadamente, tá? Quando se está preparando a comida santa, deve procurar estar com os pensamentos elevados, procurando se conectar com a entidade ou o propósito a que se destina aquele prato. Senão você vai estar impregnando, né, aquela oferta com coisas ruins. Como assim é propósito a que se destina? Então você vai preparar um prato para o Baluaê, por exemplo, na intenção de um médico do terreiro que está com problemas de saúde. Então você já tem que ir mentalizando aquilo ali, mentalizando a cura, mentalizando um processo se tiver que passar por uma operação tranquila, pedindo iluminação na cabeça do médico, do anestesista, dos técnicos, dos enfermeiros. Então você tem que se conectar com aquilo que você está fazendo, porque você vai impregnar aquilo ali com a energia que você está emanando, beleza? Então pense que a comida flui, ela jorra energia, tá? Ela jorra energia, aquilo ali é uma bateria,
visualizo aquela oferenda como uma bateria, tá? É o pensamento de quem preparou, é a fé que você está depositando naquilo que você está fazendo, é o elemento vegetal, é o elemento, né, aquático, você usa água para preparar o seu prato, o ígneo, que você vai usar o fogo para cozinhar, e uma série de elementos aí que vão estar dentro dessa comida, além de tudo aquilo que você coloca para os seus pensamentos ali, tá? Por isso a pessoa que não está sentindo bem ou está passando por problemas que estão afetando o seu psicológico deve evitar, né, de meter a mão na comida de santo direcionada a terceiros, para que não descarregue ali sua carga, sua energia negativa. Então, responsabilidade sempre, né? Para você, para consigo e para com a vida dos outros, né? Partindo desse pensamento, podemos entender também por que existem oferendas que, entre aspas, não são aceitas, né? Então pense, se você faz um prato de qualquer jeito, falando besteira, de corpo sujo, né, sem fazer o preceito, antes de você ir preparar uma comida de santo, você tem que fazer um preceito, uma preparação prévia, tá? Que energia terá a entidade de luz para trabalhar. Então você está montando um prato para uma abertura de caminho da pessoa, você está ali preparando o prato, está só reclamando, você não fez seu preceito, está conversando besteira, olha a energia que você vai impregnar aquele prato ali. Tá entendendo? Então você tem que ter responsabilidade com os atos, né, litúrgicos que você pratica dentro do seu terreiro, para não se prejudicar e não prejudicar terceiros, tá? Ah, mas se não tiver oferenda, a entidade não trabalha? Lógico que trabalha. A gente já falou que existe uma série de ferramentas, acessórios que são utilizados para potencializar o trabalho, né? A gente pega exemplo clássico aqui, o Zélio de Moraes, ele não foi iniciado por ninguém, pô. Pelo menos não que se tenha conhecimento, tá? E no terreiro dele não tinha essas práticas de se iniciar através dos pratos. Talvez com o tempo, né? Inclusive tem aquele relato lá do, acho que foi o Orixá Malê, se não me engano, que pediu um sarapatel e tal. O Orixá Malê não é um orixá, tá? É uma entidade, um guia. Mas por ocasião do surgimento, né, logo no começo ali, não tinha essa prática ostensiva, tá? E a mediunidade dele transcorreu de uma maneira completamente absurda. Tanto que hoje ele é um símbolo e as tendas que partiram da matriz ali, elas cresceram, floresceram, se expandiram e hoje a religião conta com 112 anos, tá? A oferenda é um ato litúrgico, né? É mais uma ferramenta de trabalho que é utilizada dentro do segmento religioso. Na Umbanda existem diversas formas de se empregar a oferenda. As mais comuns são onde eu vou empregar a oferenda, para que eu vou fazer? Então, as mais comuns, né? Práticas onde se emprega. Iniciações ritualísticas, existem as oferendas, os pratos que são feitos. Solicitação de ajuda, é isso que eu estou sempre batendo no vídeo aqui, a pessoa quer um auxílio médico, um auxílio no trabalho, um auxílio abertura de caminho, amorosos. Então você pode, não amarração, tá? Dentro de uma visão umbandista que todos são livres, essa interferência no livre-arbítrio não pode ocorrer, mas de você abrir os caminhos daquela pessoa para o amor, ou para que ela pare de enxergar, né, só perfeição, só querer só perfeição, para que ela se atente mais ao que acontece ao redor dela, para equilibrar energias, tá? Não para interferir em livre-arbítrio de ninguém. Agradecimento por uma bênção alcançada. Então, seu filho foi, né, salvo de um acidente ou de uma doença, ou de você ficou muito contente, quer agradecer, você pode também oferendar em agradecimento. Conexão com os orixás, você simplesmente quer se conectar de uma forma mais material e você oferece ali. Imantação, para você, quando você monta o prato daquele orixá e você pensa naquele orixá e a energia daquele orixá está contida ali, solicitando que aquela energia, né, seja atraída para a sua vida, né? Por exemplo, o Ogum é o orixá que representa o ferro, a lei, a evolução, né? Evolução porque, se a gente para pensar, o ferro ele auxiliou sobremaneira na evolução dos meios de produção, agricultura, né? Então, nesse sentido, tá? E você quer essa energia de Ogum, de luta, de não desistir na sua vida,
Aí você faz uma imantação com essa energia de Ogum, tá? E limpezas também. São algumas vertentes, trabalham lá com os ebós, né? Para fazer a limpeza, o descarrego e tal. E existem ebós também para diversas finalidades. O ebó é uma prática mais comum no candomblé, né? E no culto a Ifá. Na Umbanda pode até existir, mas eu particularmente, os terreiros que eu frequento, que eu frequentei, eu não vi a prática de ebó assim, com essa nomenclatura específica, né? Pode ser que exista, eu acredito que com certeza deve existir, mas eu particularmente não conheço trabalhando com essa nomenclatura específica, tá? Então esse aqui é um assunto que eu já tive muito, eu fui muito, é, não contrário, mas fui muito, eu não aprovava e não queria conversa sobre o assunto. E quando eu comecei a ler e entender a forma como se faz, hoje eu entendo, não praticaria por crenças pessoais, mas entendo e respeito. Antes nem respeitar, eu respeitava, tá? Então, o sacrifício é a prática de oferecer alimento ou a vida de animais às divindades como forma de culto. Ele não é sinônimo de matar, tá? Então, não se mata indiscriminadamente. Até porque tem esse entendimento que se você sai matando indiscriminadamente, causando sofrimento ao bicho, causando dor ao bicho, sofrimento, aquele corte, aquela oferenda não é aceita, tá? Por isso que existe lá o mão de faca, que seria o responsável por fazer esse corte ritualístico de uma forma que o animal, teoricamente, sofra o mínimo possível. Só o sofrimento do corte que não tem o que fazer, né? Apesar dessa linha tênue que os separa, o sacrifício está fundamentado na troca. O sacrifício de animais nas religiões afro-brasileiras, principalmente no candomblé, é milenar. É uma modalidade de cultura que não separa o divino, o humano e o natural, nem mesmo no sofrimento. Então, se você parar, inclusive, para pesquisar a história né, da religião cristã, então lá no Velho Testamento existia sacrifício de bicho também, tá? Existia o sacrifício de animais. Então tem que se pesquisar para entender o porquê das coisas, tá? Há uma única pessoalidade em metamorfose e renascimento. Por estar o divino, o humano e o natural unidos em uma só unidade, o sacrifício torna completo o momento especial de fusão de destinos e renascimentos em uma unidade divino-humano-animal. Essa fusão só acontece quando não há recusa de nenhuma dessas partes por não existir. Então é o que a gente está batendo aqui, né? Um processo de troca. É um processo de troca. Quando você faz um sacrifício, um é sacrificado em prol do restabelecimento do outro. Mas não é matar por matar, existe toda uma liturgia, existem os cânticos, existe a forma como cada animal tem que ser sacrificado, não é a moda Bangu não, tá? Então, quando tem a maldade ou sofrimento, né, no sacrifício animal, aquela energia não é aceita, porque vai ser uma energia ruim, uma energia de dor, uma energia de angústia. Então, não é aceito, né? A prática é extremamente perseguida e alvo de preconceito. Inclusive, estava rolando uma ação, se eu não me engano, foi no Supremo Tribunal Federal, que julgava a legalidade ou não, né, do sacrifício de animais para fins ritualísticos e religiosos, né? E no final do julgamento, foi concluído que era válido essa manifestação e que não configurava uma prática de crime, dadas as devidas proporções, logicamente. O corte ritualístico nunca foi realizado ao acaso e a maior parte do animal abatido sempre foi doada para a comunidade para que essa se alimentasse, ficando na comida ritual apenas as partes dos bichos que seriam utilizadas como oferendas. Então não pegava, matava o bicho, tirava um pedaço ali, jogava o resto fora. Não é assim que funciona, não. O bicho é sacrificado, né? Limpo, como um açougue normal, né? Só que de uma forma ritualizada, limpo, as partes são separadas. Aquelas partes que serão utilizadas no sacrifício são guardadas.
Aquelas partes que não serão utilizadas, aí é dividido para a comunidade, para pessoa carente, pessoal que não tem condição de comprar uma carne. E essa prática ao longo dos anos, né, final do século XIX, início do século XX, quando o negro foi liberto, não tinha nenhum plano de contingência, um programa social que fosse incluir ele, apenas jogaram ele na sociedade e cada um por si. Essa foi uma prática que ajudou de maneira sem precedentes aí na sobrevivência de fato de uma comunidade que não tinha como sobreviver, porque não tinha instrução, não tinha o fruto do preconceito também era muito difícil ingressar no mercado de trabalho, então as comunidades religiosas, né, auxiliavam através também dessas práticas as comunidades negras, não só na parte religiosa, como também na parte material, a sobreviver de fato. Tá? Então isso aí também tem que ser considerado. A oferenda não é feita ao acaso, o bicho não é morto como se nada fosse. Tá? Ninguém é obrigado a concordar com o corte, mas aqueles que seguem religiões de matriz africana devem entender a prática. Entender não é aprovar, não é aprovação, tá? Entender é você estudar um pouquinho do processo, ver como ocorre, por que ocorre. Ah, tá bom. Eu não faria, mas eu entendo a sua prática e vida que segue, cada um do seu quadrado. Principalmente para o quê? Formar opiniões sólidas sem basear seus posicionamentos em achismos ou preconceito velado, que é o que eu exercia anteriormente. Tá? Eu não tinha me aprofundado, me estudado e julgava sem conhecer. Então, quando eu comecei a ver, a ler, entender, então, beleza. Não realizaria hoje, né? Com a cabeça que eu tenho hoje, agora, eu não realizaria, mas eu respeito aqueles que se utilizam dessa prática. Tá? Vamos falar um pouquinho do Edé. O que seria o Edé? O Edé seria o sangue, né? O Edé é a palavra, ou menga também o pessoal chama, tá? Edé é a palavra de língua iorubá usada no candomblé e significa o sangue. Apesar de existir um certo tabu quando se fala de sangue, você com certeza já usou sangue em alguma ocasião dentro da Umbanda. Se não usou, usará. Eu falo isso porque essa aqui é uma definição que eu tirei do livro do Ademir Barbosa Júnior, Teologia de Umbanda, é um da capa azul, tá? Nem todo mundo aprova essa divisão de sangue vermelho, sangue branco, sangue preto, mas eu achei muito interessante e achei super coerente e válido, tá? O sangue, a utilização do sangue, se você parar para pensar, analisar todos os elementos constituintes do sangue, né? Você vai ver que ele contém, a nível espiritual, uma carga energética muito grande, tá? E por isso que é utilizado aí nos rituais de oferendas, tá? Então, o Ademir Barbosa Júnior, no livro dele Teologia de Umbanda, ele divide os tipos de Edé da seguinte forma. Então, sangue vermelho, sangue preto, sangue branco. Tá? Dentro do sangue vermelho, dentro de todos os tipos de sangue que ele coloca, ele divide em 3 reinos, né? Animal, vegetal e mineral. Então, o sangue vermelho do reino animal seria o próprio sangue dos animais e fluxo menstrual. Fluxo menstrual fluxo menstrual. Inclusive, existem trabalhos que são realizados com o sangue do fluxo menstrual, tá? Reino vegetal, aí vem o azeite de dendê, o mel, fava, vegetais de cor avermelhada, legumes de cor avermelhada, frutos de cor avermelhada, etc. Tá? E dentro do reino mineral, aí cobre, bronze, ocutá, areia, barro, todos de cor avermelhada. Tá? Do sangue branco, no reino animal, aí o sêmen, a saliva, o hálito, né? O hálito. Dentro do reino vegetal, a seiva da árvore, a banha de ori, que seria uma manteiga vegetal, o álcool, etc. Tá? E dentro do reino mineral, aí o sal, o giz, o pó de pemba, a pemba, o ocutá de cor branca, né? E o efum, que eu já falei ali, que é o pó de pemba. E dentro do sangue preto, no reino animal seriam cinzas de animais
Dentro do reino vegetal, o awad, ou também conhecido como wad, que o pessoal confunde com anil, tá? E é diferente, quando você pega o awad e o anil e coloca no copo d'água, você vai ver que vai dar uma diferença absurda, porque o awad é um azulão bem escurão mesmo, tá? É carvão vegetal, raízes e sementes de cor escura, tá? Cor negra. E no reino mineral, carvão, ferro, barro e terra de cores escuras, cores mais pretas, tá? Negras. Alguns utilizam a expressão sangue verde para designar o macerado de ervas, o que dentro dessa catalogação do Ademir acaba sendo desnecessário, já que o sangue vegetal entra nas 3 categorias de sangue, né? Dentro dessa visão do... Aceitamos também, tá? Mas dentro dessa categoria que o Ademir Barbosa Júnior divide, ele já se engloba em todos os 3, tá? Vai variar de acordo com as suas características específicas. Então, muito se fala no axé. O axé, o que é o axé? Então, o Michaelis, mais uma vez, ele traz a seguinte definição. Entre os yorubás, força vital que impregna todas as pessoas e todas as coisas. Se você levar isso, né, a gente começar a trabalhar religiões comparadas, isso aqui, o axé, seria o fluido cósmico universal, né? É a energia que compõe todos os seres vivos e não vivos na amplitude do universo, beleza? Então, cada um desses objetos sagrados dos orixás, pedras, recipientes que ficam no peji. O peji é o gongá, ou congá, o altar, tá bom? Das casas de candomblé. Então, é a designação para o objeto que ali se encontra. Então, alicerces mágicos do terreiro de candomblé e energia sagrada dos orixás. Então, bem autoexplicativo, tá? Significa, de acordo com o dicionário ainda, saudação com que se expressam votos de felicidade. Então, em vez de falar o amém, o pessoal fala o axé, né? Que assim seja, axé, né? E expressão que equivale a assim seja, queira Deus, tomara, etc. Uma palavra que vem do termo, escreve-se axé, mas dentro da grafia, né, do idioma Yorubá, essa grafia aí, o SE com esse acento, tem som de X. Então, se você vê alguém falando Ossum, axé, não, é axé, porque, né, tem esse som de X de fato. Que é oriunda do Yorubá, significa energia, poder e força. O axé é o equivalente aos que os espíritos, que eu falei, conhecem como fluido cósmico universal. É a energia que está presente em tudo e em todos. O abraço tem axé, tem a energia. E quando nos abraçamos e encostamos nossos chakras cardíacos, né, estamos trocando energia, trocando axé. Emanamos e absorvemos. E isso é o tempo inteiro. Somos energia, regido por energia, secado por energia. Essa relação de troca é 24 horas, tá? 24/7, 24 horas por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Emanamos e absorvemos. Por isso, às vezes, nos sentimos mal com alguns abraços. A gente abraça, tava bem, abraçou aquela pessoa, daqui a pouco fica meio mal, fica com dor de cabeça, não sei o quê. Porque essa troca energética que foi realizada não foi benéfica para você, tá? Você acabou reequilibrando o outro e se desequilibrando. A palavra tem axé, né? Que é conhecido também como ofo. O ofo, a palavra tem axé. A palavra tem energia, a palavra tem poder. A gente já tratou isso no módulo anterior, tá? A palavra cria, a palavra transforma, a palavra tira a pessoa do poço, joga a pessoa no abismo. A oferenda tem axé. A junção dos elementos vegetais, da oferenda, do edé, da vontade, da fé, constituem o axé daquele prato específico. Então, o axé que é moldado ali, notem que ele é constituído de várias partes materiais e espirituais, que o complementam e o tornam uma ferramenta um ponto de força, uma ferramenta de trabalho, tá? Esse axé posteriormente será manipulado e empregado pelo divino, como já foi dito, tá? A Iabacé, ou Iabaxé, ou Iabacê, depende como vocês quiserem chamar, é responsável pelo preparo dos alimentos. A gente já viu também, quando a gente trabalhou naquele módulo de hierarquia e funções dentro do terreiro. Todos os iniciados podem auxiliá-la, mas ela é responsável por qualquer falha eventual. Ela deve estar em todos os eventos do terreiro, já que ela prepara a comida e tem a função de separar o ingrediente, conhecer todas as receitas e arriar e levantar, né, despachar todos os pratos previstos dentro da cultura, da tradição daquele terreiro, tá?
O obi, que é essa frutinha aí, essa noz de cola, ele é considerado um alimento sagrado e é utilizado pelos sacerdotes de Ifá, tal qual, né, os búzios, como uma ferramenta de processo divinatório, jogo de obi, tá? E ao comer o obi, você usa, né, você sela o compromisso da união, a sua união com os orixás, tá? Então, sendo considerado uma fruta, um alimento dos orixás, então é algo que para nós é um alimento sagrado, um alimento que merece respeito, tá? O orobo é um fruto de origem africana e também é considerado sagrado dentro das religiões de matriz africana. É utilizado também em processo divinatório, processo ritualístico, e seu uso, apesar de existir na Umbanda, é mais comum no Candomblé, tá? O ovo, né? O ovo é símbolo da Oxum, tá? Fecundação, ovulação, maternidade, né? O ovo é utilizado amplamente nos rituais, sob várias formas. Depois de encantados por palavras mágicas, não é só pegar o ovo ali da bandeja e tacar na cabeça da pessoa. Ele passa, no mínimo, por um processo de reza, tá? É com finalidade de neutralizar o mal, purificar a cabeça de um iniciado, purificar a cabeça dos que irão receber sacrifícios, né? No ori, antecedendo o bori. Bori é o ato de dar de comer a cabeça, tá? Dar a oferenda para a cabeça, o orixá ori. Purificar o caminho das pessoas que têm obstáculos na vida, tirar problemas de confusão, purificar a pessoa com maus espíritos, tirar doenças de mulheres e bebês. Lembrando que essas crenças variam de acordo com o terreiro e vertente religiosa, tá? Tirar Iku do caminho de alguém. Iku é o orixá que simboliza a morte, tá? A morte é inevitável para todos, mas existem algumas crenças que você pode se preparar ou trabalhar para que não tenha uma morte prematura. O ovo é também utilizado nos rituais de propiciação, né? Para obter fertilidade, atrair dinheiro, produtividade dos negócios, apaziguamento de alguma situação, algum conflito, tá? Mas qual recipiente eu vou botar a oferenda? Então, a comida pode ser ofertada em diversos recipientes possíveis. O que vai determinar onde cada tipo de comida será depositada é a tradição que segue cada casa. Então, normalmente vemos os seguintes recipientes. Então, travessas de barro, louça, metal, acrílico, depende da tradição da casa, tá? Não julgamos. Alguidares, folhas de planta, como folha de mamona, folha de bananeira, enfim. As bebidas que normalmente acompanham os pratos vão em copos, taças ou coités. Não é a estética do prato que define o seu axé, e sim a dedicação que foi preparado. Hoje está na moda, né, nas redes sociais, o camarada fazer a obrigação, a oferenda dele, tirar o fotão e botar no Facebook, botar no Instagram. Não é aquele prato todo bonito, harmonicamente, cada detalhe no seu... Não é isso aí que define se aquele prato, aquela oferenda está carregado de axé, não, tá? Não é, não. Muitas das vezes é um prato bonito e só. O que vai influenciar e determinar se aquela oferenda possui uma alta, né, um alto nível energético, uma alta qualidade desse nível energético, é a forma, a dedicação, como foi preparado. Isso a nível espiritual, não material. Porque às vezes ele foi muito dedicado em deixar tudo bonitinho, milimetricamente ajustado, só que não se preocupou em estar com a cabeça ali conectando com o orixá, estar amassando o alimento e estar mentalizando, e estar fazendo as rezas, estar cantando os pontos. E isso que é o mais importante, tá? É a conexão de fato com o seu sagrado. Aí tá, para quem não conhece, à esquerda, né, o recipiente de barro, conhecido como alguidar, tem diversos tamanhos, tá? À direita, eu coloquei aqui o coité, que seria aí se fosse um copo artesanal, vamos colocar dessa forma, dá para visualizar aí, é um coco rachado no meio, um coco seco rachado no meio, tá? Mas nem todos usam coité, nem todos usam alguidar. Copo, não precisa botar foto de copo, porque todo mundo conhece copo, taça, todo mundo conhece, né?
E o recipiente para botar a oferenda ali também não, que recipiente de louça, travessa, todo mundo conhece isso aí, né? Esse recipiente de acrílico, só o alguidar, que é um nome que, desculpa, não é um nome convencional, e coité, então, só para demonstrar. Percebemos, com o que foi dito, que entre o preparo e a entrega da comida ritual, diversas são as etapas que o indivíduo deve tomar para que o axé seja realmente criado e potencializado naquele prato. O médico vai preparar a comida, deve estar de corpo limpo. O que é corpo limpo? A gente já tratou isso aí no outro módulo. É fazer o seu preceito. Então, rezas prévias, banho ritualístico, evitar comidas pesadas, evitar contato sexual, evitar bebidas alcoólicas no dia, né, anterior à preparação daquele prato, daquela oferenda, para poder potencializar a energia que você vai agregar naquele prato, tá? O médico vai preparar a comida, deve estar de corpo limpo, de preferência estar mentalmente bem, né, para que seus problemas não venham impregnar a oferenda com energias densas, energias negativas. Quando estiver com a mão na massa, não deve estar conversando, ou pelo menos deve evitar as conversas e pensamentos, né, escusos, pelos mesmos motivos anteriores, para que aquela energia, aquelas formas de pensamento que ele está criando não venham impregnar a alimentação que está sendo preparada. Tá? A fé, a devoção, a espiritualidade deve estar presente em todas as fases do preparo do prato, né? Desde a separação dos ingredientes, a preparação do prato e a entrega do prato propriamente dita. Preparação de comida ritual não é brincadeira. É um ato litúrgico e deve ser respeitado. Ok? Então, conclusão, responsabilidade e comprometimento. Isso tem que ficar gravado na cabeça de quem vai preparar ou quem é escalado para preparar uma oferenda, um prato ritualístico. Essas são palavras que devem nortear sempre a conduta daquele que se propõe, né, ao que? A realizar uma oferenda ou que é escalado para confeccioná-la. O orixá não é bandido e não vai ser comprado com um prato de comida. O propósito do ato é outro, a gente já tratou isso aqui, esgotamos esse assunto aqui, tá? Orixá, guia, mentor não são corruptos, tá? Não são corruptos, não é um prato, uma garrafa de cachaça que vai fazer com que ele te dê privilégios, tá? O orixá não é propriedade de ninguém, e se eu desejo ofertar frutas para Oxóssi, vibrando fartura no meu caminho, que assim seja. Axé, eu posso. Eu não sou iniciado em nenhuma casa, mas eu tenho afinidade com o Oxóssi. Eu sei que o Oxóssi, ele trabalha com vegetais, ele trabalha prosperidade, né? Então eu quero essa energia de Oxóssi na minha vida. Então eu vou na feira, né? Eu pego lá, escolho uma manga bonita, escolho lá uma banana bonita, escolho uma melancia, um pedaço de melancia bonita, coloco num pratinho ali. Eu acho que eu tenho que impregnar com Edé. Eu acho que se eu colocar o sangue aqui, isso vai gerar uma energia maior. Eu compro um vidrinho de mel, passo o mel naquilo ali, acendo um toco de vela e rezo para Oxóssi. Preciso ser iniciado para isso? Não. Eu não tenho dinheiro para comprar 3 frutas, 5 frutas, 7 frutas. Só posso comprar uma fruta. Uma fruta. Vai fazer o mesmo processo. Vai ofertar o Oxóssi e pedir prosperidade para sua casa. Axé. É isso que importa, tá? Não é foto bonita do Instagram, não é a quantidade de prato que você coloca que vai determinar o nível de energia que vai ser criado, né, com aquele prato específico. A pureza e a qualidade do ato está na forma como a oferta é preparada e na fé que ele é depositada. Compreende? Então, às vezes, você só pode comprar uma banana, por exemplo. E você vai ofertar uma banana e acender uma vela com um copo d'água do lado ali. É o suficiente. Dependendo da sua conexão, da sua fé, da energia que você deposita naquele ato que você está fazendo. Ok? Vamos.